Prontinho, boa tarde, 5:30 da tarde, estamos exatamente em tempo, esperando agora só o capa chegar, para a gente poder começar a bater o nosso papo sobre o Enem. Hello, hello, oi, tudo bom, gente? Boa tarde, oi, Duda, professor Alexandre, Thelma, olá, vamos lá, vamos agora permitir a galera começar o nosso bate-papo. Oi, Denise, oi, 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 oi. Bem, chegou o nosso convidado, tudo bom? Capa, Chegamos! cabeça, cheguemos. Vamos começar a primeira live do Sion, né, nesse nosso projeto de lives a todo momento. Agradecendo primeiramente aí todo mundo que está chegando. Vamos tentando organizar as coisinhas aqui direitinho, né? Para a gente poder falar com todo mundo. Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. E aí, por Já vi favor, aí professor Capa. Potier, Pedro Paulistano, Ana Carolina, excelente professora de biologia, Gabi. Vamos lá, galera. A nossa live de hoje, a gente falou ali o que esperar do Enem, né? E vamos dizer assim, desde que o Enem começou, sempre teve bastante confusão, mas esse ano parece que vai vir em outro patamar, né? Ou seja, a gente está tendo Oh, aí uma série de polêmicas, por assim dizer. Então, queria conversar com você, Robledo, sobre alguns pontos, né? Já iniciando essa conversa, para a gente mapear aqui um pouco do que a gente vai conversar. Eu acho que sim. alguns pontos a gente poderia já pensar que os alunos, os professores, a galera que está junto, vai mandando também perguntas para a gente. Aí, Robledo, vem o nosso momento blogueirinho, me ensinaram. Que é o seguinte: aqui do lado tem isso, que a galera tá metendo o dedo no coraçãozinho. Quanto Uhum. mais tu aperta o coraçãozinho, quanto mais tu tem tendinite nisso, mais o algoritmo disso aqui faz isso ficar mais visualizado para todo mundo. E é Ah, importante essa porque eu não essa live é sabia. aberta exatamente para chamar a galera a discutir educação, ainda mais no momento que a gente está vendo que tem muita gente sem acesso a esse tipo de discussão. Então, mete o dedo aí, isso mesmo. Dá licença, deixa eu dar um É, oi para o professor Roberto Cabilho, o cara saca tudo de Enem, professor de Geografia, muito bom. Vamos lá. E aí, acho que mapeando um pouco o que a gente estava conversando, já pode mandar as perguntas, seria vai adiar o Enem? As polêmicas disso. Dois, temos o Enem digital esse ano, o que esperar, etc. E três, um pouco sobre o perfil da prova, né? Porque a gente já é professor há um tempinho, mas sempre tem a questão do seguinte, né? É sempre uma turma nova para fazer um Enem novo. A gente que está ficando velho, né? Fala Dart, prazer, D'Artagnan de matemática também, parceiro. Eu acho que assim, eu acho que a gente podia primeiro, para começar esse bate-papo, assim, é, bem de leve, assim, porque assim, parece que eu tenho muito aluno que está entrando agora que provavelmente vai fazer o Enem, né? A gente podia começar dando mais ou menos alguns informes para que esses caras não possam esquecer, assim, algumas datas, né? Lembrando que hoje oficialmente começa a inscrição, né? Ela vai até o dia 22 como inscrição de fato, né? E aí, Aham. eu sei que tá todo mundo muito preocupado, que parece que eles estão fazendo a inscrição e não tá vindo automático o tal do Beto, que eu descobri agora, que é o assistente digital, né? Não tá liberando o tal do boleto direto. Mas calma que a gente tem, na verdade, até o dia 28 para pagar a taxa de inscrição. Então, assim, vamos lembrar que a gente está agora na fase de pedido. Vamos lembrar uma coisa interessante também, que é importante, assim, talvez a grande novidade desse ano do Enem seja exatamente a ideia do Enem digital, né, que na verdade tinha sido uma proposta de alguns anos atrás que não funcionou, né? E aí Exatamente. estão tentando fazer agora. A princípio são 100 mil vagas só para o Enem digital. E aí assim, caraca, 100 mil, na verdade não, né? São 100 mil. Se você pensar num mundo, num Brasil, do tamanho do Brasil, 100 mil é nada para o que vai Caramba. fazer de Enem. E aí vamos poder pegar assim, algumas dúvidas, algumas informações sobre isso, né? Lembrando também, eu estava até procurando isso hoje, que a gente tem agora, então, de 11 até o dia 22 a inscrição. Dia 22 é o período que você tem para pedir o acesso especializado, para quem precisar, né? Lembrando que, para a galera que optar pelo Enem Digital, o Enem Digital não te dá, você não tem acesso especializado no Enem, tá? Você não tem, o Enem o digital vai ser feito e aí tinha uma galera, não sei, da galera pensando se, então eu vou fazer o Enem digital do computador da minha casa, vou sentar lá em casa, vou abrir ali um site, vou me dar bem. Não, não é, tá? Você vai ter áreas específicas
para fazer esse Enem digital. E outra coisa importante também, que acho que é fundamental do Enem, é que a redação do Enem digital ela é manuscrita, tá? Você não vai digitar a redação na prova, tá? Isso é importante a gente dar uma lembrada, que tem muita gente perdida um pouco em relação a essa ideia. E Cara, já Robledo, temos a primeira pergunta do Dart. Vai, fala, vai, Gal. então, eu queria pegar a pergunta do Dart, mas assim, o pessoal tá falando aí do Beto, né, que não tá mandando boleto, não tá... Galera, a melhor solução é fazer logo, que aí os problemas vão sendo consertados e aí você vai resolvendo. Sim. E assim, eu já vi casos assim, de dar tudo errado e aí a culpa fica no Mac, porque você registrando tudo, e registra, printa, salva, pega os e-mails, salva, que você registrando tudo, a chance de dar problema no futuro é pior. Na hora de confirmar a inscrição, você tem as provas para demonstrar que você fez. E o boleto, né? Parece que o Beto e o boleto são de quarentena também. Mas assim, o INEP lançou uma nota hoje falando que deve estabilizar. O Dart perguntou aí, Robledo, sobre escolher, né? Ou o papel e caneta, né? Ou o digital. Sim. Eu, Rafael, vovó Dona Marita, que não tem Instagram, mas ela sempre falou que assim, gato escaldado vive mais, né? Então, assim, eu iria naquilo que eu já conheço, naquilo que os professores já conhecem, então aquilo que teoricamente eu me sentiria mais seguro por tudo que já fizeram. Eu não iria na sorte, né? E você, apostaria? Olha só, assim, é uma coisa interessante, porque assim, num primeiro momento, ficou-se aquela discussão toda em relação ao digital ou não digital, ou tradicional, né? Muito em relação à questão do período da prova, porque a princípio o Enem digital seria um mês antes da prova tradicional, e você agora, na verdade, jogou ele para depois, né? Você tem. E aí, isso é uma coisa importante, até já chamar a atenção, se a gente acaba esquecendo. Se você for fazer vestibular para São Paulo, a gente tem casos de alunos que querem fazer Unicamp, FUVEST, você não pode se inscrever no Enem Digital, porque as datas batem, tá? Então, assim, quem está pensando em fazer São Paulo, eu sei que a gente tem uma realidade muito dessa, não pode fazer o digital de jeito nenhum, tá? Bem, na minha opinião, cara, assim, existem pontos prós e contras, na verdade, né? Assim, para muitas pessoas o Enem Digital, ele vai ali em alguns momentos, eu estava dando uma olhada nisso, alguns vídeos, algumas discussões, que você tem uma questão mais dinâmica em relação a textos, links, gifts que podem aparecer. Porém, assim, eu acho que é uma experiência, entendeu? Então, assim, eu concordo que, assim, Felipe, eu ainda sou mais assim, vamos combinar que eu sou um cara velho, né? Então eu ainda sou muito daquele cara que eu gosto do cheiro do papel e da caneta. Eu ainda sou assim, a galera tá lendo no Kindle e eu tô lendo ali na folha, porque eu gosto. Eu acho a vantagem, assim, do Enem tradicional, na minha opinião, Felipe, é porque, assim, é uma coisa que a gente já está mais habituado, já está mais acostumado com esse processo. Agora, eu acho que tem uma galera aí que é muito tecnológica que talvez queira fazer esse digital. Lembrando que a tendência, a princípio, do MEC é que em 2026 não exista mais Enem de papel. Tá? A ideia é que você chegue até 2026 com o fim do Enem desse papel. Mas se você perguntar assim a opinião, Felipe, aluno, professor de história, se fosse fazer prova, eu também acho que eu faria nesse momento o, o papel, o tradicional, por uma questão de costume. Agora, eu acho que sim, o Roberto até está dizendo isso. Talvez os mais novos, uma galera mais ligada a uma questão mais digital, que tem menos paciência de ler texto, talvez eles prefiram fazer o digital. Eu acho que é uma experiência, na verdade, entendeu? Mas eu acho que O, cabe muito de cada um, eu acho. o Pedro Paulistano, ele também falou que se eu tivesse no primeiro e no segundo, faria o digital, que aí seria perfeito, você imaginaria esse crescimento. Mas parece que eles estão se limitando que o digital somente seja feito por quem está no terceiro. Então aí Os treineiros não podem fazer. Então, assim, O Enem digital só vai valer para quem está no terceiro ano ou quem já está formado e vai fazer. Treineiro está vetado do digital. Porque eu concordo com você, assim, é óbvio que a linguagem digital é muito mais próxima de uma geração, né? Só que eu diria, eu ainda fico meio reticente, né? Como primeira experiência, eu esperaria o primeiro pular na piscina para depois ver o gifzinho na prova que eles vão dar como exemplo depois, entendeu? Porque é isso, né? Querendo ou não, a gente está numa maratona. E nessa maratona a gente treinou até agora, cara, papel e caneta. Então, assim,
mudar pode ser que seja muito mais fácil nesse sentido. Mas eu iria por um caminho mais tradicional, né? O Alexandre está falando aí que no Xeon você já tem um pouco essa mistura entre o analógico, vamos dizer assim, e o digital. O simulado pelo SAI já é digital e os outros anos os alunos já vinham testando no papel e na caneta, né? E aí, Assim, Roberto? eu acho que, na verdade, assim, é uma grande experiência, assim, é uma grande experiência a ser feita, tá? Lembrando também, tinha um certo medo da galera que ia fazer o Enem digital, porque eu acho que a gente tem que jogar, na verdade, a gente tem que dar as possibilidades que existem para todo mundo para poder bater o papo do que é esse Enem, né? O Enem digital também vai ter rascunho, tá? Porque eu vi uma galera que estava muito preocupada em questão do rascunho para poder fazer conta, cálculo e redação. O Enem digital não vai perder, tá? O rascunho vai ter. A proposta do Enem digital, na verdade, é você economizar, teoricamente, papel e, ao mesmo tempo, acelerar a Correção. correção, porque você joga isso já direto, né? Sem tanto tempo. Agora, uma preocupação que as pessoas estão tendo, e aí essa preocupação eu acho que ela é muito válida, porque, embora eu ainda acho que, pelo menos até então, a galera que monta a prova com uma certa seriedade, depois a gente vai falar dessas questões mesmo, é uma preocupação muito latente, porque são duas provas diferentes, na verdade, né? Você vai ter uma prova que não é a mesma prova, que era o que as pessoas estavam pensando, mas peraí, vai ser a mesma prova, então o cara. Epa, travando? Não. Vai ser a mesma prova, então o cara vai fazer uma prova antes ou depois? Não, não é. São duas provas diferentes, tá? E aí tem muita gente preocupada, porque como o Enem, ele trabalha muito com essa lógica do TRI, né? Ainda tinha uma galera muito preocupada com esse papo de como é que isso vai funcionar desse grau de dificuldade dentro dessa prova. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, não estão ouvindo? Não estão me ouvindo? Não, acho que só a pastoral do senhor não está ouvindo, Ah, mas ali beleza. entra, Tá. sai, aumenta o volume, conseguiu. Então agora está todo mundo Show. junto. Embora tenha muita essa preocupação, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar que o Enem, na verdade, ele ainda é uma ideia de que, para muita gente, ele é o acesso à universidade. A gente tem que lembrar que o Enem ele tem mais ou menos duas funções ali, né? Para muitos é o acesso à universidade, para muitos é a conclusão do ensino médio. Né? Você ainda tem muito isso. E ainda tem uma mudança para o ano que vem, está sendo discutido ainda, que é o tal do SAEB, mas isso é um Sai, papo que a gente vai mas se calma. preocupar ano que vem. Vamos preocupar com o Enem agora. Tá, então, acho que assim, em relação ao que é digital, ao que não é digital, analógico, o digital, eu acho que vai vir muito de cada um. Mas se alguém perguntasse a opinião particular do Felipe, primeiro eu iria para a ideia daquilo que eu já estou mais acostumado. Eu já estou mais acostumado a fazer avaliações no papel. E Mas aí, isso sou eu, Roberto, Felipe. você citou uma questão aí do perfil da prova, né? De quem faz a banca e por aí vai. Eu acho que é interessante agora a gente meio que desenhar essa prova, né? A gente tem alguns Sim, alunos de terceiro que escutam muito da gente, mas é sempre bom reafirmar que a gente às vezes acaba, né? Eu sempre tenho outra palavra de vó, né? Um prego pregado uma vez, ele não é tão fino. Quando você vai duas vezes lá, ele fica bonitinho. E aí, e tem muitos pais, muitos professores que também podem contribuir. Os pais às vezes não sabem, os professores sabem e podem contribuir com esse debate, que é esse perfil de prova, né? Estava até conversando com o Dart, de certa forma, que é o professor de matemática do Colégio Sion, sobre o quanto essa prova, há um tempo, ele falou que matemática estava acontecendo. Eu falei, cara, em humanas eu vejo também, se aproxima um pouco da UERJ, da primeira fase, né? Ou seja, o sim. desenho dela. E aí, como é que funciona essa prova? O Roberto falou duas coisas importantes. A não diferenciação, vamos dizer assim, da dificuldade independente do exame. A pessoa fala, mas aí vai ter um Enem diferente digital? Todo ano, gente, você tem mais de um Enem, por incrível que pareça. Você tem um Enem para pessoas privadas de liberdade, que é as pessoas presas. Às vezes você tem uma segunda edição que acontece por algum problema. Então, assim, nesse sentido, isso já é normal, porque a forma como eles fazem a prova é uma forma que pensa em calcular o mesmo nível, e eu vou perguntar isso para o Robledo, para que não tenha uma diferenciação entre eles. E a segunda coisa, que é o TRI que o Robledo falou, que é a teoria de resposta ao item. Quem está bastante acostumado a corrigir a prova, né? Você tem lá 10 questões, acerta 8 e recebe 8. Beleza. E no TRI não é bem assim. Então, para dizer essa prova, vamos dividir isso aí. Primeiro ponto, que é esse, como essa prova é feita, né? Robledo,
pergunto a você, se se é a mesma dificuldade, como é que eles configuram a prova, como é que eles desenham a prova para ter dificuldades similares, apesar de serem provas diferentes, né? Dias de prova diferentes. Se eu não me engano, são 3, quando provas diferentes ao longo São do ano. três. São três. São 3 provas. Cara, na verdade, assim, a gente tem que imaginar que eles têm, na verdade, uma grande equipe de montagem de questão, né? Que eles vão calibrando essas questões. Essas questões elas não caem na prova de paraquedas, elas são testadas em alguns lugares anteriores, algumas áreas de teste, antes de serem realmente aprovadas. Eu lembro que há uns anos atrás, eu não vou se lembrar se foram 2 ou 3 anos atrás, parece que tinha dado uma confusão que tinham dito que tinham vazado uma dessas provas. Tem um tempo Lá no disso. Ceará. Lá no Ceará, não foi isso? Que tinha vazado a questão, tinha isso. Então, o que acontece? Você vai testar essas questões, e aí, dentre esses testes que você faz dentro desse público-alvo, você vai começar ali a organizar a ideia do que vai ser o nível dessa questão, né? Médio, fácil, difícil. E a questão do TRI é exatamente isso. Ela vai te classificar, ela vai te pontuar em cima daquilo que você acerta dentro de essa lógica de diferença. Tem muito aluno que é contra, tem muito aluno que reclama demais, porque ainda fica naquela ideia de, mas peraí, como é que eu posso ter acertado 30 questões de matemática e feito uma pontuação menor do que um cara que acertou 28? Porque a gente ainda fica muito naquela ideia daquele peso simples, daquela aritmética simples. 8 questões, 8 pontos, 6 questões, 6 pontos. E na verdade não é isso. Então a gente vai dizer, por exemplo, às vezes também é muito mais prejudicial no Enem quando você erra uma questão fácil do que quando você acerta uma difícil. Porque na hora que você colocar essa balança ela vai pender diferente da tua pontuação final. Mas não é, essa amostragem do TRI ela é uma amostragem que ela é feita com testes, com calibragens em cima de Anteriores. anteriores. De um pré-ENEM, né? A gente pode chamar de um É. pré-ENEM. Mas isso que o Robledo está falando, então assim, por que as edições não têm diferença do nivelamento entre elas? Porque você calibra a prova de acordo com essas dificuldades pré-testadas. Então, teoricamente, as distorções são mínimas porque você tem ali uma pré-testagem dos itens e quando você elabora a prova, você coloca a questão 1, vamos dizer assim, paralelo, de uma maneira bem fria, paralelo, É. bem branda, né? Por cima. Só que aí, quando o Robledo fala TRI, esse comportamento, né? É comportamento mesmo. Porque as questões são pensadas em habilidades, né? Ou seja, se aquele aluno possui aquela habilidade. Algumas habilidades são mais complexas do que outras. Algumas pessoas Sim. preveem, de certa forma, que para você ter uma habilidade, você precisa ter outra. Então, o que acontece de uma maneira geral? Vou aqui usar um exemplo superficial, mas pegando a matemática, né, que o Robledo citou, para você saber multiplicar, você precisa somar, né? Básico. Então, se você acerta uma questão de multiplicação, mas erra uma de soma, quer dizer que o seu comportamento não faz sentido, né? Você ali não teve um comportamento regular. Então, aí você, nesse comportamento, mesmo acertando mais questões, muitas vezes, você não teve o comportamento adequado de acertar primeiro as mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Por isso que existe também uma questão de uma maturidade na hora de fazer a prova, né? Aquela Sim, coisa e que aí, assim, Robledo, rapidinho, mas eu tinha uma parada quando era mais novo, que era quando eu vi uma questão difícil, eu ficava nela até eu responder. E aí, quando eu via, faltava 5 minutos para acabar a prova e tinha 30 questões. Então, assim, é essa maturidade que eu não tinha que a gente precisa ter na hora de fazer uma prova como Enem, né? sim, aí eu vou pegar 2 ganchos, por exemplo. O professor Roberto está falando aí da questão de que é exatamente porque essas questões têm que ser pré-testadas, dificilmente você vai pegar uma questão muito atual, por exemplo. A gente está agora discutindo uma questão de atualidade muito, muito próxima da gente. Dificilmente isso apareceria na prova do Enem já, porque essa prova ela já está montada, já foi pré-testada. Então, esse é um ponto importante que, assim, fica muita gente discutindo, assim, qual vai ser o tema da redação, será que essas crises atuais vão cair em história na área de humanas, que às vezes o pessoal fica mais pesado? Calma, que não é muito por aí. E aí, pegando muito disso que você está falando, é assim, isso é uma estratégia que a gente fala, a gente bate, a gente tenta, mas é aquele papo, né? A gente vai falar aí conselhos, se fosse bom, a gente não dava, como falam, né? E o Enem é uma coisa interessante porque ela diz assim, a gente tem às vezes um hábito, e eu vou falar do Enem, mas vale para o UERJ, vale para qualquer vestibular, já que o Enem é uma dessas avaliações.
Eu dou sempre um conselho para os meus alunos, quando eles vão fazer esse tipo de prova, que é o seguinte, cara, você olhou para a questão de forma automática, você não entendeu, sai dela. Porque no final das contas você tem um combo. E uma coisa que a gente sabe que é real, e o Enem tem muito isso, mais do que a UERJ, por exemplo, já que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro a princípio, ou mais do que a própria FUVEST, do próprio Unicamp, é que o Enem ele tende a ser uma prova cansativa, na verdade. Ela é uma prova longa. Então, assim, é uma prova muito longa, que então, às vezes, a gente fica parando muito tempo numa mesma questão e a gente acaba que a gente perde-se muito tempo, às vezes a gente erra aquela questão e a gente acaba passando por questões que seriam muito mais simples, que numa lógica de TRI, a gente não poderia errar. Então, assim, e é uma coisa assim, que é dentro dessa lógica do Enem ainda, desse papo, desse processo todo, vocês têm que lembrar de uma coisa que é muito importante, tá? Existe uma diretriz no Enem, existe uma diretriz de quem vai montar questões do Enem, de que você tem que manter algumas questões estratégicas ali, como paralelismo sintático, paralelismo semântico. Você não vai encontrar no Enem, por exemplo, questões de incorreto, exceto, opções muito absurdas, porque você tem que manter uma certa lógica. E aí a Maria Fernanda Mello está dizendo que em matemática, às vezes, ela acha cheia de textos que nem sempre são úteis. Bem, Mas eu isso não tem que posso tomar falar em cuidado. relação. Eu não posso falar muito em relação à matemática. Eu posso falar, por exemplo, em relação à área de humanas, que é uma área que ela é pré-determinada, os textos, e aí isso é muito diferente, por exemplo, de quando eu fiz vestibular em 96, 96. Nesse momento, todo o texto básico que você encontra numa prova de Enem, ele tem que, de alguma forma, ajudar a responder a questão. Você não pode fugir. Esse texto ele não pode estar ali, por exemplo, quando a gente estudava, quando eu fui vestibular, que você tinha aquelas provas da UF que eram enormes, né? E talvez seja por isso meu trauma com a UF, né? Aqui nossa discórdia, você UF ou FRJ. É, essa ideia que a gente falava exatamente isso muitas vezes. Esquece o texto e pula para a pergunta direto. Não dá para fazer isso no Enem. Não dá. Porque como a questão do Enem não vai ter questões absurdas, se você não olhar para o texto, você corre um sério risco de errar uma questão de bobeira. Mas Robledo, sobre isso que você está falando, a Maria Fernanda falou aí, veja a galera mais das antigas, Stephanie, beijo. Mas, assim, o que acontece a gente tem que pensar que a própria formulação do Enem é um processo, né? O que isso quer Sim. dizer? Se você pegar os primeiros Enems, essa ideia do texto dialogar com o comando e somente uma alternativa responder ao comando, que também é importante, isso só se consolidou mais em história e geografia nos últimos anos. Que também nas Sim. alternativas você tinha a ideia do quê? Eram 5 alternativas, hoje em dia você pode ter. O correto seria as 5 serem, historicamente, por exemplo, na nossa área, corretas, mas somente uma responder ao comando que remete ao texto base. Em matemática, o que eu escuto um pouco dos professores, o Dart pode falar aí, de repente, comentar, e a gente lê, é que esse processo, até pelo volume da prova de matemática, 45 questões, ele está demorando para ganhar essa maturidade que em outras áreas já ganhou. E se você Sim. perceber, temos aí o Salvatore e o Alexandre, que são da sociologia, com o aumento das questões de sociologia e de filosofia se vê isso claramente, você vê o quanto essas questões de sociologia e filosofia ainda não passaram pelo amadurecimento que, por exemplo, as questões de história e geografia já passaram. Né? Verdade. Então, assim, Verdade. você pega as questões de filosofia dos últimos 2 anos, você vê que ela ainda parece aquelas primeiras, que assim, o texto não dialoga com o comando, aí vem, é bruto. Então, E aí, não dá, assim, isso tudo para dizer, Maria Fernanda, não dá para usar a regra do pular o texto no Enem. Porque a gente está vendo um movimento contrário, do texto cada vez ser mais usado. Dá para, assim, você sim. se frustrar e falar, cara, que a maldição que esse texto não serve para nada. Mas pensa que isso deveria ser exceção, não a regra. E é uma coisa que eu acho assim, que é interessantíssima de pensar assim, dentro dessa lógica que está dizendo. As pessoas têm muito a ideia de estudar provas antigas do Enem ou de vestibulares para poder ver mais ou menos o padrão. Porque, na verdade, sim, se você vai pensar, os concursos seguem padrões. Você tem padrões. No caso do Enem, não adianta você pegar uma prova anterior a 2012, porque ela é completamente diferente do que é o Enem hoje. As provas do Enem lá de 2000, 2001, 2002 são outras provas em relação àquilo que a gente está pensando hoje, tá? Em relação ao que é o Enem. E eu também acho isso, assim, ainda sociologia e filosofia, o que acontece na verdade?
durante muito tempo, na verdade, você não entrava com filosofia, não entrava com sociologia, nos grandes concursos, muitas vezes, né? Ele pingava ali de repente, e o Enem vem trazendo muito isso, como, por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não dão muita atenção, mas história da arte é uma coisa que é importantíssima. Nas áreas de humanas e de linguagem. Você tem várias questões muito interessantes de arte, de história da arte, dessa produção artística, que são fundamentais. E aí, outra coisa importante também de entender. O Enem, muitas vezes, ele é uma prova que ele é muito menos conteudista do que eram aquelas provas tradicionais. Uma prova que vai exigir muito menos, às vezes, um conhecimento de fatos históricos muito cabais, muito fechadinhos, e muito mais uma visão de mundo. Por isso, por exemplo, é tema recorrente da prova do Enem, em humanas, a questão da relação social, da questão do negro. E aí, muitas vezes, não a questão de quem foi fulano dentro daquele rei. Não, mas a questão de como é que funciona essa lógica social. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas falam, parece uma história... eu já ouvi críticas assim, o Enem parece uma história do tudólogo, e não de nada específico. Porque a lógica é você discutir exatamente o que você chamou a atenção muito bem, com a ideia das habilidades e competências. E aí os conteúdos, eles entram exatamente nessas habilidades e competências. Tem alguém colocando alguma coisa aqui? Fala. Não, e aí, quando você fala disso, né, a gente vê as outras áreas. Quando eu converso com os professores de outras áreas, eu vejo que essas mudanças, amadurecimentos vão acontecendo. O Dart falou, por exemplo, que, novamente, aquilo que eu estava falando de ligar com a... Desculpa. De ligar com a prova da UERJ. E aí você vê que a UERJ já tinha vivido isso e passou e melhorou. Então, assim, muitas vezes, você conhecendo o perfil um pouco de quem faz a banca, de quem a banca se inspira, você percebe isso. E aí você começa a estudar, não pelas provas antigas somente do Enem, mas pelas provas antigas, por exemplo, da UERJ. Você pode estudar matemática, como o Dart está falando aí, pela prova antiga da UERJ para estudar para o Enem. E história também. Então, assim, você começa a juntar os conhecimentos. E o professor ali, o Roberto, falou da educação física. Em linguagens, sempre, cara, começa a acontecer bastante isso. Você fala, caraca, mas isso aqui sim, educação física, expressão corporal, fazendo cada vez mais parte dessa prova. E aí o Sal está dizendo aqui que ele recomenda que se leia primeiras opções, segundo enunciado e por último o texto. Assim se evita ser mal direcionado. Eu vejo muitos textos que não informam bem e até confundem. Eu acho que é um pouco de cada um, né? Eu acho que essas estratégias, elas servem um pouco no simulado. Ou seja, no simulado você simula as estratégias e vai vendo que funciona. Não dá para criar uma estratégia nova na hora. Se, caraca, vou pegar essa estratégia que eu vi no YouTube 10 minutos antes e vou usar. Aí vai dar ruim. Mas você pegar diferentes estratégias, experimentando ao longo do ano, e ver qual que você se adapta melhor, eu não vejo problema nessa estratégia nenhum. O único problema que eu vejo é eu não funciono nela. Entendeu? Sim. Então... eu preciso dar uma olhada exatamente porque assim, uma coisa que a gente percebe muito dando aula, e aí eu não sei se todos os professores concordam comigo, é que muitas vezes a dificuldade maior na resolução das questões não está nem no conteúdo, não, está exatamente no entendimento da voz de comando das próprias perguntas. Aí às vezes, aí que a gente dá uma enrolada muitas vezes e aí dificulta. E como o Enem muitas vezes ele tende a ser uma prova cansativa, porque ela é uma prova longa, na verdade, é uma prova que ela tem texto, você não tem questões diretas, né? Nem todos têm texto. A gente tem que ter muita tranquilidade para poder fazer essa prova, por isso que eu acho que eu concordo contigo. É uma ideia de estratégia de cada um. Tem gente que prefere, as pessoas até falam assim, e o que eu faço primeiro? A redação primeiro, a redação por último? Não tem fórmula de bolo, na verdade. Eu acho que a única fórmula que eu poderia dar, que eu acho que essa acho que essa vale para todo mundo, independente da ordem que você faz a prova do Enem, olha só, olhou para a questão, não sabe resolver ela, cara, pula. Não fica perdendo muito tempo numa mesma questão, porque você tem tempo para a prova. Você tem uma tempo ali de 4 horas e meia, 5 horas e meia, e não dá. E assim, e se acabar, o fiscal vai tomar a tua prova. E outra coisa que é fundamental, e não é nem muito mais, porque eu estou falando basicamente 180 questões, né? É preciso reservar sempre um tempo razoável para que você possa marcar o cartão resposta com tranquilidade, tá? Robledo, eu fico impressionado como a gente... assim, não sei por que chamaram a gente para fazer essa live, porque os outros professores são tão melhores que a gente
A Cris está Não é? falando que em língua portuguesa é fundamental a percepção dos implícitos textuais. Eu anotei aqui para eu usar esse vocabulário a partir de agora. Não, vou usar Mas também. os implícitos pessoais. Mas enquanto isso, estou no meu ponto eletrônico aqui, o diretor mandou avisar o seguinte, ó, que teremos novas aplicações de simulados, já que estamos falando de simulados, no dia 30 e 31 de maio, para a linguagem de ciências Agora é a fase humanas. Jabá, agora é a fase Jabá Sion, né? Veio o diretor aqui falar. E no dia 6 e 7 de junho, Ciência da Natureza e Matemática. E aí, Robledo, vi uma pergunta ali que é um pouco da nossa área. Vamos voltar para a nossa área, porque eu fiquei, né, envergonhado, né, com os implícitos textuais, que é um palavreado que é muito bom para mim. Né? E olha que você é jornalista, tá? Além de historiador. Não, mas eu escrevo linguagem rasa, superficial. Vai. E aí veio a Lauren perguntando assim, vocês acham que vão manter as questões meio veladas para não ir contra algumas ideologias do governo atual? Porque lembro que acho que a pergunta ficou quebrada ali. Assim, ano passado a gente viu, como a gente falou, não dá para zerar, pegar assim, vamos fazer questão nova agora. Elas precisam ser pré-testadas, tem todo um trabalho, que eu acho que nem em 2 anos, que é o ano passado e esse, a gente consegue, demoraria mais tempo. O que não impossibilita a ausência de temas em questões pré-testadas. Ou seja, ano passado Sim. chamou bastante a atenção a ausência do século XX em história. Né? Porque é uma coisa que é recorrente cair. Século XX é recorrente cair no Enem. Difícil não cair século XX. Exatamente. Então, assim, a gente começa a entender, de certa forma, que as habilidades vão continuar lá, as competências vão continuar lá, temas um tanto polêmicos podem continuar lá, mas a gente pode ver algumas recortes. A gente viu um recorte em filosofia muito conservador, em sociologia muito pragmático. Então, assim, o que a gente percebe não é uma mudança nas habilidades, nas competências, isso estava na última prova, mas a gente viu nessa última prova pontualmente que basicamente eles escolheram um recorte. Né? A Júlia até falou que não caiu história. Caiu sim, Júlia, que as pessoas ficam falando que isso é sociologia. Olha só. E alguém perguntou aqui também, peraí. E aí o Sal perguntou assim se a gente pode comentar sobre o impacto das ideologias do governo na prova. Eu acho que assim, da mesma forma que a gente não vai ter, teoricamente, nenhuma questão espinhosa, no sentido de criar uma dupla interpretação, e eu falo muito isso, por exemplo, porque deu muita confusão quando caiu a questão sobre a linguagem pajubá, né, que quando você lia, na verdade, a questão, ela estava muito mais relacionada à questão de numa criação de linguagem própria e muito menos relação sobre a ideia de homossexualismo ou não, e aí você tem a interpretação errada. Eu acho que assim... Robledo, troca aquele texto lá e coloca a linguagem de Playson e de Laranjeira. Vai ter o mesmo... Sim, a mesma questão sem grandes problemas. Você não precisava nem trocar as opções. Se você trocasse o texto base, as pessoas teriam visto aquilo de uma forma diferente. Se pegasse um texto regionalista, por exemplo, de uma outra tribo, se você pegasse, sei lá, pega uma linguagem de adolescente, que a gente não entende nada, de plot twist, twist plot. Se eu botasse uma questão dessa, você poderia botar as mesmas opções e você resolveria a questão sem grandes problemas. Então, tentando responder ao Sal. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai manter provavelmente é um padrão da prova do ano passado. Ou seja, uma ideia clássica, na verdade, de textos que, teoricamente, não se contradizem. Tá? Melhor, que não dão margens para você pensar nem o lado A, nem o lado B. Vão ser questões que, teoricamente, se tendem a neutra. Embora eu deteste a palavra neutralidade, porque eu acho que, na verdade, nada na história e nada na vida é neutro. A neutralidade é algo que não existe. Eu acho que você não vai ter também nenhuma questão... Porque você também não vai ter nenhuma questão propagandista de governo, teoricamente, em relação a isso. Talvez, se você quiser colocar num dado, num gráfico, num mapa que valorize alguma coisa de crescimento, se é que é possível, alguma coisa disso. Mas acho que nada ideologicamente falando nesse sentido, não. Eu também acho que, assim, a gente só tem um dado, que é a prova do ano passado, né, e o PPL, são 2 provas que meio que obedeceram nesse caminho, mas a gente, então, imagina que não dá para fazer o mesmo investimento que a gente fazia com o século XX agora. A gente tem que diversificar o investimento na hora do estudo.
E isso ficou o indicador, né? É uma pena, e assim, eu sinto muita pena também alguns alunos do ano passado, e eu lembro que eu falei isso com eles. Eu falei, gente, vocês foram testados. E no testado, tipo, tinha todo um comportamento e eles foram a mudança do comportamento. Então, Robledo, você deu uma travada aqui para mim. Não sei se para todos não, mas para mim você deu uma travada. Você está me ouvindo? Voltou. Você deu trabalho pra mim também. Todo mundo escutando? Ô, Sumi, tá me Eu estou escutando? te escutando. Estou te escutando. Não, Então se não estiver aparecendo, vamos tudo bem. seguir. A cara é feia mesmo, não tem problema, é melhor não ver a cara, só ouvir a voz. Mas vamos lá, vai. Não, beleza. E aí, deu uma travada, mas já resolveu. Pelo menos para mim resolveu. A galera que está assistindo diz aí se está tudo ok ou se não está. Mas aí, galera, desenhamos o perfil da prova, né? A questão do TRI, a questão dessa prova por habilidades, por competências, que não vai ter distinção, teoricamente, na dificuldade dela presencial ou digitalmente. Falamos como estudar, de repente pegando provas antigas, não só do Enem, mas de outros concursos paralelos, e dessas questões polêmicas, mas a gente começa a caminhar um pouco, manda as perguntas, mas já começou a acontecer essa pergunta, que é a questão duas, né, que estão atreladas. Uma, como é que essa preparação, no momento que a gente vive uma pandemia, ou seja, não estamos em condições normais de temperatura e pressão, nós não estamos vivendo um momento tranquilo, e aí se exige uma normalidade, ainda mais para um aluno de um terceiro ano que já tem uma ansiedade pela prova, uma ansiedade de viver o terceiro ano sem as válvulas de escape, porque nesse exato momento essas crianças estariam me irritando, pedindo tempo para ensaiar a quadrilha, né? Exato. Então, assim, Ou me chamando para dançar quadrilha fantasiado com alguma roupa ridícula, mais uma vez. eu acho um absurdo quem dá as sugestões das suas roupas. Eu também Eu acho. acho, assim, um absurdo essas pessoas que colocam você para dançar a festa junina. Mas tudo bem. Eu também acho. Mas esse não era você, tu deu sorte. Exatamente. No ano que seria eu consigo ter uma pandemia. Mas vamos lá. Ou seja, a ideia, até as válvulas de escape, o recreio, a festa junina, o encontro no corredor, a gente não está tendo, né? Então, assim, como é que a gente pode tentar ter um mínimo de sanidade para ser um terceirão vestibulando? Sim, eu acho que a gente tem, na verdade, assim, são dois elementos, cara, que são muito importantes. Eu acho que uma é exatamente essa, assim, como ter uma sanidade mental, como ter uma tranquilidade num período pandêmico que a gente está tendo realmente, né? Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando de uma ideia, de uma lógica de que as pessoas estão meio que isoladas sem convívio. Você não tem mais aquele papo que a gente do próprio brinquedo. E outro detalhe importante também, né? A gente tem que lembrar que, embora muita gente defenda a ideia de que o Enem é algo que você vai aprender ao longo do tempo, não é uma prova que você aprende só no terceiro ano, é uma construção que vem do fundamental até o final da escola, vamos combinar, cara, que olha só, a gente tem uma galera, por exemplo, de terceiro ano, que, teoricamente, não fecha a matéria até mais ou menos o meio do ano. Então você tem uma galera aí que, sem contar a pandemia, tá? Sem contar essa ideia primeiro da ideia do acesso à internet ou não, por definição, já teria um gap enorme de conteúdos que poderia utilizar. E um outro problema, você, para além dessa válvula de escape, vamos comentar que você tem ali milhares, milhões de pessoas, na verdade, que são significativas, que não têm o mínimo acesso a uma forma de conseguir conhecimento. Ou seja, minimamente, você ainda tem algumas pessoas que estão ali, tem canal de YouTube, tem um Google para procurar, tem uma aula remota. E aqueles que não têm, como é que você faz com essa galera que você vai largar o Léo? Simplesmente faz a prova e, como disse o comercial, se vira aí, porque o seu esforço vai compensar. Olha só, o esforço é uma coisa legal, mas como se esforçar se você não tem o básico? Exatamente, né? Eu tô rindo aqui, Roberto, porque a minha coordenadora da época do Peito Segundo, que viu eu dançando todas as quadrilhas, acabou de entrar e tá dizendo que vai contar os meus podres da época que eu dançava quadrilha como aluno. E bem, Não, assim, tem podres. qual o nome dela? Júlia Torres, está aqui vendo a Diretor, gente. olha só, acabando a live, não tem problema, você me associa no Instagram e me conta todos eles, tá? Que eu vou usar todos em Melhor não. sala. Tem histórias com galinhas, com água, não é melhor deixar para lá. Mas vamos lá. Voltando ao que você falou, é fundamental. Ou seja,
o Rio de Janeiro, e assim, o currículo do Rio é diferente do currículo nacional, até, por exemplo, em história, a gente vê muito isso, né? A gente muitas vezes não fecha o conteúdo até julho, agosto. Então, essa revisão que a gente está conversando é uma revisão fundamental para o terceiro ano. Que com a pandemia, com às vezes o ritmo indo mais lento, acaba sendo pior. E quando a gente pensa, e aí entrando, isso que a gente está falando de galera privilegiada, né? Então, assim, o fato da gente estar aqui fazendo uma live com alunos do terceiro ano, com pais, com professores, tendo aula online, tendo simulado digital, não sei o quê, já cria um fosso perante ao que a gente vê na maioria dos alunos que vão prestar esse Enem. E aí, essa desigualdade que a gente começa a ver, e por isso que a gente está muito falando, talvez, da necessidade de se adiar essa prova, né? Ou seja, a gente está falando, é óbvio que essa pressão que está existindo com o aluno, que já tem uma posição mais privilegiada, já é motivo suficiente. Mas o que a gente vê também é que você está tendo aí milhares de alunos que não têm essas posições privilegiadas e que vão simplesmente fazer uma prova sem ter completado o conteúdo. Então, assim, aí a gente começa a ver o problema da manutenção da data dessa prova. Sim, e a Júlia está fazendo, Júlia, está fazendo uma pergunta aqui se a gente acha que a inscrição vai ser adiada, visto que muitos estudantes não têm acesso à internet. Olha só, infelizmente eu acho que não. Eu acho que eles não vão adiar. Eu acho que a inscrição ela vai manter exatamente a inscrição ela sempre foi digital, né? Você nunca. A inscrição ela sempre foi feita de forma digital, independente disso. O que a gente está questionando, na verdade, a ideia do adiamento, isso é uma coisa importante, tá? Porque a questão toda não é cancelar o Enem, a questão toda não é você cancelar a prova do Enem, a questão é você adiar a prova do Enem por conta de você ter um tempo mesmo de preparação para aquelas pessoas que não tendo muito acesso. É óbvio que, de qualquer forma, travou, gente? Tá. É óbvio que, de qualquer forma, vai ser algo meio injusto, mesmo que você retome, porque você vai ter a galera que está aí, pelo menos desde março, sem aula. Mas você conseguir adiar isso um pouco, você consegue tentar meio que diminuir um pouco. O Sal está perguntando se a gente acha que a pressão vai adiar o Enem vai dar frutos. Cara, olha só. Vamos lá, deixa eu tentar melhorar. A esperança é essa, tá? A esperança é que você adie a prova. Se vai dar frutos ou não, aí a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Eu acho que, infelizmente, Robledo, a gente vai ter uma batalha judicial, né? Que é uma coisa que já acontece naturalmente todo o Enem. Todo Enem tem algum tema que tem uma batalha judicial. Já foi se a redação deveria zerar ou não zerar. E aí, eu acho que vamos ter isso. Só trazendo algumas coisinhas, até uma fala, muitos colégios faziam pelo aluno. E aí, Thelma, concordo, mas é um argumento que o MEC pode falar. Mas aí sempre foi digital. Infelizmente, a gente sabe que pode ser um argumento. E o MEC pode, inclusive, dizer que o colégio pode continuar fazendo remotamente pelo aluno, isso não tem problema. Exatamente. Que é o argumento também que, por exemplo, muitas pessoas falam, mas o Enem sempre foi um processo de seleção. Então, sempre entraram alguns e outros não. Cara, sim, o Enem sempre foi um processo de seleção, nunca foi um processo amplamente democrático, sempre foram poucas vagas para muitos, mas existe uma questão que é simples, né? Isso não é um processo de seleção, isso é um processo de exclusão, né? Ou seja, você já exclui uma galera que você sabe que não vai entrar. Então, é esse ponto. O que eu acho que vai acontecer, retomando a fala do Salvatore, é a ideia de uma batalha judicial. E a gente vê que essas batalhas judiciais, há 2 anos atrás, tem uma batalha judicial sobre a prova do Enem, que chegou na STF, ou seja, eu lembro que eu estava no jornal e, assim, faltando 12 horas para começar a prova, Roberto, 12 horas para começar a prova, a Carmen Lúcia decidiu se a prova do Enem, se a redação violar os direitos humanos, zeraria ou não zeraria a prova. Então, assim, aí, cara, sinceramente, gerar uma instabilidade perante a comunidade escolar para uma parada que eu acho que daria para fazer de uma maneira mais programada. Sobre a pergunta do quando, a pergunta do quando varia muito da pergunta de quando volta também, né? Mas, assim, dentro do calendário já previsto do Enem, existe aí datas em dezembro já reservadas para uma segunda aplicação em caso de que dê problema. Então, teoricamente, existe um plano B, mas não querem mobilizar o plano B.
Porque a gente tem que lembrar que a lógica do Enem ela funciona com uma prova em novembro, outubro, novembro, resultados em dezembro, correções em dezembro e resultados finais de inscrições em janeiro, na verdade. E, assim, a gente tem que lembrar também de uma coisa que é muito interessante. Só estou preocupado com o seguinte, que horas são, hein? Faltam 15 minutos, eu estou controlando. Vai Ah, lá. beleza, beleza. A gente tem que, porque eu me perco falando. A gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, a gente tem que lembrar, por exemplo, que você vai ter também uma inscrição, uma prova, vamos supor que no dia a prova vai sair o resultado, vamos lembrar que as próprias universidades, teoricamente, vão ser para onde esses alunos entrariam passando por esse Enem, e eu não vou jogar um pouco para o outro lado, não começaram nem o semestre ainda. Então, assim, teoricamente também você vai ter um alargamento, teoricamente também, dos semestres dessas universidades. Então, assim, adiar o Enem não seria algo tão mirabolante assim de se pensar, entendeu? Agora, o que acontece é que é uma disputa política, é um cabo de guerra, entendeu? E aí, como é que isso vai funcionar? E eu concordo com o Capa. Infelizmente, vai ser ainda um processo que vai para as raias judiciais. Eu acho que não vai ser algo que venha de um simples diálogo. Eu acho que do lado de cá, né, a gente como educador, a gente acaba tendo uma função um pouco maior nesse período. Não sei, queria ouvir você. Mas o que eu penso é o seguinte, a gente já tinha, de certa forma, uma posição de ser uma base para os alunos nesse momento de tensão, de estresse. Nesse Sim. momento, a gente acaba tendo que quebrar até mesmo barreiras, chegar mais junto para mostrar assim, cara, vai ser perrengue, não vamos negar, mas estamos juntos nesse perrengue, né? Então, essa ideia da nossa própria função no meio desse momento acaba sendo isso. Por isso que, de certa forma, um pouco dessa reativação aqui do Instagram do Sion é isso, né? A ideia de ser um espaço de comunicação, ser um espaço que as notícias possam chegar, um espaço que os professores possam fazer as aulas interdisciplinares, as trocas. Não serão só eu e Robledo aqui hoje. A gente já tem aí live marcada, eu vou dar algumas dicas. Parece que Dart vai pintar por aí, parece que Thelma vai pintar por aí. Então, assim, tem muita gente legal que pode pintar por aí para exatamente trazer essa ideia de que o colégio precisa estar mais junto desse aluno nesse momento, né? Sim. Então, assim, pensando nisso que você está dizendo, cara, eu acho que assim, a gente tem que lembrar que a gente está meio que numa fase de se reinventar todo mundo. Se eu não me engano, alguém ali foi o PP Júlio, PP Vilela, que ele chamou a atenção para uma coisa que é muito interessante também, que é o fato assim, como aglomerar todo mundo fazendo uma prova enquanto a gente não tiver ainda uma noção de como é que essa convivência pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem muito essa ideia, assim, eu concordo com o que você está dizendo, assim, acho que a gente pode dar uma encerrada por conta do tempo, que a ideia é essa. Acho que, assim, nesse momento, acho que a nossa função, como professor de maneira geral, né, como escola, mas como educadores nesse sentido, é exatamente a gente lembrar que a nossa função ela é mais do que uma função academicista, ela também é uma função de acolhimento. Então, assim, a ideia é essa, a gente tem que estar o tempo todo, cada um de nós está tentando de alguma forma se desdobrar para ajudar como pode. A gente sabe que não é a situação ideal, a gente sabe que não é o modelo ideal de educação, é um modelo híbrido que vai rolar. Não sei também muitas vezes como é que a gente vai voltar disso, né? A escola provavelmente vai mudar depois disso, mas eu acho que é isso. Acho que assim, acho que hoje a gente está tentando dar um start, assim, me dar um pontapé inicial, dar um primeiro ponto para discutir algumas coisas. Hoje a ideia basicamente era isso mesmo, ou seja, era muito mais falar sobre o Enem, porque a inscrição começou hoje, para a gente poder começar a partir de semana que vem a trazer alguns conteúdos, teoricamente, de história que a gente possa discutir de forma acadêmica, num bate-papo leve, né? E aí, já vou dar uma adiantada, a gente deve bater um papo, talvez eu e Thelma, sobre renascimento, história da arte. O Dart é capaz de aparecer com a questão da matemática, com a sociologia. A gente vai batendo papo, vai discutindo e vai fazendo a vida andar o afastamento do E-, talvez. Né? Para aquela assim, a gente precisa estar junto para ver se a solidão dói menos. Já deu a nossa... Acabei de aparecer o Luiz. Luiz também acho que vai dar uma live no dia 18. Bastante legal. Vi lá, recebi o convite. Então fica o convite aí também para a galera. E, vai ser com o Rafael do MOP, não vai? Isso, o Rafinha. Galera, super indico. O Rafael é gente finíssima, trabalha comigo. Vale a pena, vale muito a pena. Hein?
Eu acho que é isso, né, cara? Nesse momento, o conhecimento tem que quebrar barreira. Quanto mais a gente quebra, Sim. mais a gente troca, a gente atrai e tem esse momento. Robledo, não sei como agradecer, a gente está aqui junto. Volto a dizer para a galera, estamos acabando, porque senão vai estourar nosso tempo aqui. Mas o primeiro ponto essa live vai continuar online aqui, o Robledo vai salvar, depois que fechar, ele vai salvar aqui para ficar 24 horas 24 horas. disponível. E aí, você que pegou no meio, só para você ver o que a gente conversou lá no início, né? Nós falamos sobre essa inscrição, os problemas que estão tendo, o perfil dessa prova, gastamos um tempo aí bastante interessante para vocês verem o perfil dessa prova, as áreas, às vezes, como estudar por outros vestibulares para conseguir chegar num resultado legal. Falamos da mudança de perfil dessa prova ao longo dos anos, da mudança das áreas do conhecimento. Falamos que não é um problema ter Enem digital e Enem presencial, porque ela é calibrada de acordo com habilidades e competências. Falamos do TRI, caraca, falamos bastante coisa hoje, né? Falamos da teoria de resposta ao item e chegamos no final agora falando dessa polêmica do ADI e não ADI Enem e o quanto isso pode aumentar um pouco a desigualdade na educação. E lembrando que essa é somente a primeira das lives, né? Então, assim, a gente tem se sentirem saudade, tá? Vocês acham o capa no Terra Vista, no canal que ele entrou aí, vocês acham o capa lá, tá? Eu vou... Acho o Robledo lá ali no @professor.felipe.robledo, não é isso? Felipe Robledo, então vou lá. E a gente vai se falando bonitinho lá, a gente vai se encontrando e daqui a pouco eu faço uma visita aí para todo mundo. Brigadão, vamos levando. E até a próxima, gente. Vamos encerrando, porque senão vão bloquear a gente, vai para ser mal educado que não se despede. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau.